Olá, se a comunicação com o mundo espiritual é uma realidade, fica a pergunta: como saber em quem confiar? Hoje, vamos explorar o sistema que a doutrina espírita propõe para fazer exatamente isso. Pense nele como um guia para a gente separar o que é ruído do que é sabedoria e, claro, entender a qualidade e a intenção por trás de cada mensagem. E aqui está a grande questão, não é mesmo? Se esse intercâmbio de fato acontece, como podemos dar crédito ao que é dito? Afinal, assim como no nosso mundo, nem toda informação que chega é útil ou verdadeira. Bom, vamos investigar isso a fundo. Para começar essa análise, a doutrina espírita nos dá uma ferramenta que é essencial, uma classificação. É como se fosse um espectro, dividido em 4 níveis. E cada um desses níveis nos diz algo fundamental sobre o grau de evolução de quem está do outro lado, se comunicando. Então, aqui está o nosso mapa. A gente vai começar lá na base, com as comunicações, digamos, mais problemáticas, as grosseiras, e vamos subindo, degrau por degrau, até chegar no topo, as instrutivas. Cada passo nessa escada revela não só o que é dito, mas principalmente a natureza de quem está enviando a mensagem. Começando pelo nível mais baixo, a gente encontra as comunicações grosseiras. A palavra-chave aqui é decoro. Sabe, a linguagem usada já é o primeiro sinal e o mais claro de todos. Uma mensagem que soa vulgar, arrogante ou ofensiva, ela é um reflexo direto de espíritos que ainda estão, sabe, muito apegados às paixões e imperfeições daqui da Terra. Não tem como disfarçar. E essa citação de O Livro dos Médiuns resume a ideia perfeitamente. A linguagem, nesse caso, não é só um detalhe, é um verdadeiro diagnóstico. Um espírito pode até tentar usar um nome respeitável, mas se a comunicação vem com termos grosseiros, ele está, na verdade, revelando sua verdadeira natureza. E muitas vezes é uma tentativa clara de engano. Subindo um degrauzinho, a gente chega nas comunicações frívolas. Aqui a intenção já é um pouco diferente. Não se trata de maldade pura, mas sim de leviandade. São espíritos que veem a comunicação como uma brincadeira, sabe? Gostam de pregar peças, de testar a credulidade das pessoas. O objetivo deles é a confusão, a futilidade. O ponto aqui é a total falta de seriedade. E o mais interessante é que esses espíritos são atraídos pelo ambiente. Se uma reunião mediúnica foca em curiosidades, em trivialidades, ela se torna o palco perfeito para eles. E isso, claro, acaba afastando os comunicantes mais sérios. É aquela história, a sintonia do grupo dito o nível da conversa. Agora sim, a conversa muda de patamar. A gente entra no campo das comunicações que têm um valor real, as sérias. Elas têm peso, tanto no assunto que tratam, quanto na forma como são escritas. O objetivo é sempre útil, seja para uma pessoa ou para o grupo todo. E elas são completamente livres daquela grosseria e daquela frivolidade que a gente viu antes. Mas, atenção, aqui tem um ponto crucial. Sério não significa infalível, de jeito nenhum. Um espírito, mesmo que seja muito bem intencionado, pode se enganar. Ele pode acabar transmitindo as próprias opiniões ou o conhecimento limitado que ele tem como se fossem verdades absolutas. É por isso que a recomendação é clara. Toda e qualquer comunicação, até mesmo as mais sérias, deve passar pelo crivo da razão, da lógica. E, finalmente, chegamos ao topo do espectro, as comunicações instrutivas. A gente pode pensar nelas como uma categoria especial dentro das comunicações sérias, mas com foco muito bem definido: o ensinamento. O objetivo aqui é bem claro: promover o progresso, seja ele intelectual ou moral, por meio de lições sobre ciência, filosofia e, acima de tudo, sobre as leis morais. Só que tem um ponto fundamental para que essas mensagens realmente sirvam para alguma coisa: a consistência. Uma única comunicação, por mais incrível que pareça, não é suficiente. É a regularidade, o contato contínuo que permite que a gente avalie o verdadeiro caráter do espírito e construa uma base sólida de confiança com o tempo. Certo? A gente já entendeu como classificar o que está sendo dito. Agora vamos para a próxima parte e ver como essas mensagens chegam. Existem basicamente 2 métodos para isso: o espontâneo e o evocado. Aqui a gente tem 2 abordagens bem distintas. De um lado, o contato espontâneo, que é quando o espírito se manifesta por conta própria. A vantagem? É mais natural e as mensagens podem ser até mais ricas. Do outro lado, tem a evocação, que é como se fosse uma ligação direta, um chamado específico. Isso dá mais controle, mais foco, mas, como a gente vai ver, exige uma sintonia que não é tão simples de conseguir.
E essa citação aqui revela a grande dificuldade da evocação, principalmente para quem está começando. Essa relação fluídica é basicamente uma sintonia fina, uma conexão que não acontece assim de uma hora para outra. Tentar forçar um contato sem que isso exista é quase sempre uma experiência frustrante e que não leva a lugar nenhum. Ok. Com tudo isso em mente, como é que esses conceitos se aplicam na prática, hoje em dia? Vamos ver qual é a abordagem que predomina nos grupos mediúnicos sérios e qual é, de fato, o propósito por trás da comunicação. Hoje em dia, a grande maioria dos grupos sérios prefere as comunicações espontâneas. Mas calma, isso não quer dizer que o processo seja aleatório. A ideia é que os mentores espirituais do grupo organizam a pauta da reunião, trazendo quem precisa se comunicar ou ensinar alguma coisa. A confiança, então, deixa de ser no chamado individual e passa a ser no planejamento espiritual maior. E todos esses princípios apontam para a mesma direção: criar um ambiente que seja de estudo e de elevação moral. O objetivo nunca é forçar fenômenos ou satisfazer uma simples curiosidade, mas sim criar uma sintonia para atrair bons espíritos. E é por isso que o trabalho original de Kardec, que usou muitas evocações, é visto hoje como uma exceção, algo justificado pela missão única que ele tinha: a de codificar a doutrina. No fim das contas, tudo se resume a isso aqui. A comunicação mediúnica dentro de uma prática espírita séria não é uma forma de entretenimento, nem um jeito de conseguir previsões. Ela é uma ferramenta. Uma ferramenta para o estudo, para a consolação e, acima de tudo, para o progresso moral e intelectual de todo mundo que está envolvido. E para a gente fechar, fica esta reflexão. Esse sistema de análise todo focado na moralidade, na intenção, na qualidade da fonte, ele não vale só para a comunicação com espíritos. Na verdade, ele nos oferece um modelo muito poderoso para filtrar a avalanche de informações que a gente recebe todos os dias de todos os lados. Talvez o maior ensinamento aqui seja aprender a olhar para além das palavras e avaliar quem as diz e por quê.